Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam aos valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. Mais na frente, lá no capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor todos os ouvintes. Levantou-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe a Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aleluia. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu te peço que mais uma vez, Senhor Jesus, venha me fazer um instrumento nas tuas mãos, para cumprir mais uma vez a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha me usar mais uma vez e usar a igreja, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, Senhor, trabalhando poderosamente nos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, adentre os nossos corações, e que nós possamos ficarmos atentos, Senhor Jesus, e te obedecer em todas as coisas, Senhor, hoje e sempre, Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem que nos adverte a termos o cuidado de acharmos que a gente pode enganar a Deus, né? A gente pode enganar o irmão, o esposo, a irmã, mas a Deus a gente não engana. A palavra de Deus aqui está falando de um povo que creram no Senhor, que eles todos eram um coração, e que no meio deles não havia nenhum necessitado, porque aquele que tinha terras, que tinha posses, vendia e depositava aos pés dos apóstolos, para que quem tivesse uma necessidade, aquela necessidade lhe fosse atendida. Só que esse ato, irmãos, não era obrigado, os irmãos não era imposto aos irmãos fazer tal ato. Fazia quem realmente sentia no coração de fazer. Esses dois aqui, Ananias e Safira, eles morreram não foi porque eles reteram parte das coisas para ele, foi porque eles mentiram para o Espírito Santo. Eles mentiram quando eles foram lá, querendo ser igual àquele povo, que se compadecia dos outros, que queriam viver naquela comunidade onde todos eram um, onde o que era meu era do próximo. Eles queriam ser iguais a eles, mas eles foram lá e venderam o que
deram só a outra parte. E a gente pode, voltando para a igreja, né, o que Deus colocou no meu coração. Para nós que somos dizimistas, a gente pode até pegar uma parte do nosso dízimo e trazer para a igreja. O pastor não vai saber qual é o seu dízimo, mas o Senhor sabe qual é o seu dízimo, porque é o Senhor que te dá o seu dízimo. A gente pode até vir para a igreja e achar e fazer de conta que a gente está ouvindo a palavra do Senhor, que a gente está recebendo que o que eu estou dizendo é do Senhor, mas a gente não está recebendo. E não está enganando a mim nem ao pastor, está enganando ao Senhor, porque o Senhor sabe o que tem no nosso coração, o Senhor sabe o que tem no meu e no seu coração. E quando eu venho aqui para frente para pregar a palavra do Senhor, eu temo a Deus, eu fico gelada, eu fico nervosa, porque eu temo falar aquilo que o Senhor não me mandou. Mas para a honra e a glória do Senhor, Ele tem me feito falar somente a vontade dEle. Então aqui o Senhor está nos advertindo a não mentir para o Senhor. Faça aquilo que o seu coração mandar, porque o Senhor conhece aquilo que o seu coração está falando. A gente pensa numa coisa, o Senhor sabe que nós pensamos, o Senhor sabe que nós vamos pensar naquilo. Então, quando você tiver que fazer algo para o Senhor, faça de coração. Receba a palavra do Senhor de coração. Seja dizimista fiel de coração. Seja obreiro fiel de coração. Porque a gente não engana a Deus. A gente engana o homem, mas a Deus a gente não engana. Porque no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a gente pode até virar as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para a gente. A gente pode até virar as costas, eu vou fazer escondidinho aqui, porque Deus não vai ver, Ele vai ver. A gente pode até achar que a gente está alfinetando alguém e Deus não está vendo, mas Deus está vendo. A gente pode achar que está sendo indiferente com a palavra de Deus, mas Deus está vendo a indiferença. Deus está vendo tudo que o servo dele tem feito para ele. Tudo que o servo dele tem semeado para ele. E tem uma parte da palavra de Deus que diz assim: tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, se você está semeando mentira para o Senhor, você vai colher mentira também da sua resposta. Se a gente semeia a verdade, se a gente fala a verdade, a gente vai colher a verdade. E a verdade é essa palavra, porque ela não mente. Então esses dois aqui morreram porque eles quiseram esconder uma parte para eles. E lá na frente Paulo falou para eles, conservando, porventura não seria teu? Se ele não tivesse vendido, seria dele. E se ele tivesse entregado também, ele também iria usufruir daquilo ali. Porque ele estaria fazendo parte daquele povo que tinha um só coração, que tinha um só espírito. Mas não, ele queria guardar uma reserva para ele, para que eu não sei. Porque era tão claro para eles aqui nessa época, que eles tinham um só coração, um só espírito, que eles viviam um pelo outro, que eles compartilhavam da necessidade um do outro. E aqui diz que no meio deles não tinha ninguém que passava necessidade. Ninguém. Então, se eu me dispusesse lá e vender e colocar lá, o Senhor estava me garantindo na palavra dele que eu não ia passar necessidade. Se o Senhor diz pra gente que a gente tem que ser dizimista, que o que a gente dá de dízimo não é nosso, é do Senhor, então se a gente não dá, a gente está roubando o que é do Senhor. Se o Senhor diz que o nosso dízimo não é só do nosso dinheiro, que é do nosso tempo, e a gente não dá para o Senhor, a gente também está roubando o tempo que é do Senhor. O tempo que a gente devia colocar o nosso joelho no chão e orar, e a gente não ora. Porque vamos fazer a contabilidade de ser dizimistas, né? 10% daquilo que você ganha. Todo dia o Senhor te dá 24 horas de vida. E quantos minutos nós oramos para o Senhor? Nós vamos dever muito para Deus quando chegar lá no céu, né? Se Deus tiver uma calculadora lá, nós estamos enrolados. Porque às vezes a gente não para 5 minutos para orar. Para agradecer ao Senhor por aquele dia. Para agradecer um livramento. Para agradecer uma vitória. Para agradecer seja o que for que aconteceu na nossa vida. Ou até mesmo para murmurar, né? Senhor, por que não aconteceu desse jeito? Às vezes nem para isso a gente se lembra. Então, quando a gente fala de ser fiel ao Senhor, de não mentir ao Senhor, de ser dizimista ao Senhor, é ser dizimista fiel. Ser dizimista fiel não é só você ganhar o seu dinheiro e vir aqui trazer o seu dinheiro para a igreja, não. É você se alimentar dessa palavra, é você pegar uma parte do seu dia, que seria 2 horas e 40 minutos, para o Senhor, todos os dias. Não é meia hora, 1 hora
responsabilidade nossa. Deus está alertando aqui para que a gente não seja omisso e que a gente não pense que está enganando a Deus, porque de Deus a gente não pode enganar. De Deus a gente não pode zombar. A gente pode até zombar do nosso irmão, do nosso próximo, mas de Deus não. E quando o Senhor nos levanta para falar da palavra dele, Ele nos dá autoridade, Ele nos reveste. Se a gente orar, se a gente clamar, se a gente pedir misericórdia. Porque de nós mesmos nós não somos capazes de nada. De nada. Nem de levantar amanhã. Se o Senhor não quiser, ninguém não levanta amanhã. Aquele fala assim, eu posso, o Senhor vai falar, você não pode, porque eu vou te mostrar que você não pode. Mas é debaixo do poder de Deus, irmãos. É debaixo da autoridade de Deus que a gente sobe nesse púlpito, que a gente lê essa palavra e que a gente fala que o Senhor quer fidelidade na obra dele, que o Senhor quer um coração quebrantado, que o Senhor quer um coração transformado, porque para isso essa palavra transforma e quebranta. E se tem algo que está faltando para quebrantar o seu coração, coloque o seu joelho no chão e busque intimidade com Deus, porque Ele vai te responder, Ele vai te falar e Ele vai te mostrar. Porque Ele não deixa nenhum de nós sem resposta. A resposta pode não vir no nosso tempo, mas ela vem no tempo do Senhor. E essa palavra aqui nos adverte a termos um cuidado de não mentirmos ao Senhor, de não fazermos de conta que somos crentes, de não fazermos de conta que estamos acreditando nessa palavra, de não fazermos de conta que estamos acreditando que o pregador é ungido do Senhor e que o pregador está debaixo da autoridade do Senhor para trazer essa palavra. Porque o Senhor está dizendo que se Ele chamou, se Ele ungiu, Ele derrama poder e Ele derrama autoridade. E quando a gente não tiver o que falar, o Senhor vai deixar que a gente fique mudo, como Ele fez com o servo dele no passado. Porque o Senhor não vai deixar de honrar aquele servo dele, que crê na palavra dele e que se compromete em falar a palavra dele. Porque quando for para a gente não falar do que for de Deus, o Senhor não vai permitir que a gente fale nada. O Senhor vai permitir que a gente fique calado. Porque no silêncio Deus responde. Enquanto o Senhor estiver mandando nós falarmos, fique atento para ouvir o que o Senhor tem mandado dizer. Porque quando nós calarmos, o Senhor vai responder na sua intimidade, no seu coração. Às vezes a gente olha assim, a gente vem aqui para frente para trazer a palavra, a gente sente o peso da responsabilidade, porque aquele que crê na palavra, aquele que crê no chamado, ela sente o peso da responsabilidade. Eu nunca vou estar preparada para subir aqui, mas eu creio que o Senhor sempre vai me preparar para subir aqui. Às vezes o Senhor fala, a oportunidade amanhã será sua, domingo será sua, e eu falo, meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E eu fico angustiada, eu oro, eu pergunto, eu clamo, e o Senhor não me deixa sem resposta. Quando eu estou pedindo uma resposta de Deus, Ele vem falar comigo também na palavra. Então, quando você tiver que colocar alguma coisa diante de Deus, seja sincero naquilo que você colocar. Quando você tiver que ouvir a palavra de Deus, abre o seu coração à sinceridade para o que Deus tem para te falar. Porque a falsidade, a mentira, ela não agrada o coração de Deus. E às vezes nós pecamos por sermos muito transparentes, né? Eu, por exemplo, se eu estou com raiva, eu não consigo disfarçar que eu estou feliz. Não consigo, meu sorriso é falso, porque eu sou assim, é da minha natureza, foi a natureza que Deus me deu. Se eu estou feliz também, não adianta querer me entristecer, porque eu estou feliz e eu vou dar glória a Deus, eu vou ficar feliz. Porque é assim que o Senhor colocou no meu coração. Então o Senhor tem nos exortado nesta noite a sermos fiel à palavra dele verdadeiramente, a não mentirmos para o Espírito Santo de Deus, porque como aconteceu com Ananias e Safira, pode acontecer com qualquer um de nós, se nós acharmos que estamos enganando a Deus, se nós estivermos fazendo de conta que, eu sou crente, eu estou crendo em Deus, mas no fundo, isso aí é tudo bobagem, essa palavra é tudo conversa fiada. Se for apontar eu, Miriam, a carne, o homem, vocês vão encontrar muitas falhas, mas em mim habita o Espírito Santo de Deus, desde o dia que o Senhor me chamou, desde o dia que o Senhor me ungiu para pregar a palavra dele. Então, em todo o tempo, nós temos que vigiar e sabermos, nos avaliarmos se nós estamos sendo fiel a Deus verdadeiramente, fiel a essa palavra verdadeiramente. Se da nossa boca está saindo aquilo que está dentro do nosso coração, está saindo o amor, está saindo a compreensão,
está saindo companheirismo, está saindo perdão de dentro de nós, porque é isso que o Senhor quer. Não adianta você vir depositar no altar do Senhor uma parte do que você tem que depositar, porque o Senhor quer que nós depositemos tudo o que nós temos que depositar. A nossa fidelidade, o nosso compromisso e a nossa dedicação para com a obra dele. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele na nossa vida. E a palavra dele diz assim, que todo aquele que nele crê, receberá a coroa da vida. Mas aqui também está dizendo, exortando aqui a Ananias e Safira, que aquele que mentir para o Espírito Santo perecerá. Então, se a palavra de Deus é fiel, nós temos que prestar bastante atenção e buscarmos todos os dias, todos os instantes, obedecermos a Deus, fazermos a vontade de Deus e cumprir o querer dele nas nossas vidas. Não fazer de conta que nós somos crentes, não fazer de conta que nós acreditamos nessa palavra. Quando a gente for falar para alguém, fale com a autoridade da palavra do Senhor. Fale com a autoridade da transformação que o Senhor fez na sua vida. Porque às vezes o inimigo quer até te acusar, quer te apontar. Mas mostra que no teu coração tem sinceridade. E tem a semente do Senhor plantada dentro de você. E que você vai frutificar e vai prosperar. Porque Deus é fiel para fazer isso. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para moldar, para restaurar. E Ele deu a liberdade a esses dois aqui. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico me perguntando. Ele deu a liberdade, eles só faziam se eles quisessem. Você só serve a Deus se você quiser. Você só vai fazer a obra de Deus se você quiser. Mas se você for servir a Deus, se você for fazer a obra de Deus, faça de verdade. Porque se você mentir, o Senhor vai saber que você está mentindo. Você não é obrigado, não é uma coisa que te coloca uma arma no pescoço e te obriga a fazer, não. Deus te deu liberdade para fazer ou não fazer. Mas se for fazer, faça como tem que ser feito. Se for para fazer algo ao altar de Deus, faça como tem que ser feito. Porque o Senhor está vendo a cada gesto de cada um de nós, em todos os instantes, aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ele tem nos acompanhado em tudo e em todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé?